sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Aegro Conecta. Hoje, 18 de setembro, em pleno mês que celebramos a independência do Brasil, queremos exaltar a força que move o nosso país, o agronegócio. É o seu trabalho e a sua dedicação, produtor, que colocam o Brasil como um gigante na produção de alimentos para o mundo. E falando em independência, não há nada mais libertador para o produtor do que ter total controle sobre o seu negócio. Estamos em uma janela de planejamento importantíssima, com a safra de verão 25-26 batendo a porta. E esse é o momento perfeito para organizar a casa e garantir que a sua fazenda tenha lucro. Sabemos que a próxima safra traz grandes desafios. Os insumos estão caros, o clima é imprevisível e o preço da saca não para de mudar. Por isso, organizar a operação e as finanças não é mais um diferencial, mas sim o que vai definir se a safra vai fechar com lucro e se o seu negócio vai continuar prosperando. Nosso propósito na Aegro é organizar os dados da sua fazenda para que você alcance resultados cada vez melhores. E é por isso que a Aegro investe tanto em funcionalidades para padronizar informações, para que você tenha mais clareza para tomar decisões. Nesta nona edição do Aegro Conecta, vamos apresentar as ferramentas e o suporte que preparamos para que você tenha uma safra produtiva e principalmente rentável. Para nos ajudar nessa missão, vamos começar com um bate-papo com uma convidada que é referência em transformar fazendas em empresas de alta performance. A Margarete Sene é consultora de gestão de processos há mais de 10 anos, com mais de 300 empresas atendidas. Ela é consultora de gestão de propriedades rurais desde 2017. É muito legal estar aqui com vocês no Conecta e participar dessa edição. Setembro também é mês da independência, né? Entre outras comemorações. E a gente sabe que você, produtor e produtora que está assistindo aqui com a gente, acho que tem essa ideia de ser independente da sua gestão para poder cada vez mais melhorar a sua fazenda, melhorar a sua produtividade. A gente sabe dos desafios que as fazendas no Brasil encontram, principalmente nessa safra agora de 25-26. A gente está se encaminhando aí, então começando nesse mês o plantio. E para isso, a gente trouxe a Margarete para poder bater um papo aqui nessa edição do Conecta. Seja bem-vinda, Margarete, aqui para essa nossa conversa. A ideia é que a gente fale um pouquinho sobre gestão. Então, Margarete, por favor, se apresenta primeiro para as pessoas que estão aqui assistindo a gente e aí a gente começa o nosso bate-papo. Boa noite, Andrei. Muito obrigada pelo convite. Satisfação estar aqui no Conecta. Meu nome é Margarete Sene. Eu sou administradora de empresas com ênfase em comércio internacional. Trabalho na educação há mais de 16 anos. Já atendi mais de 350 empresas de consultoria e aproximadamente mais de 30 fazendas também de consultoria de gestão rural. E eu sou apaixonada por administração rural. Então, eu queria começar, assim, a gente sabe que os produtores, principalmente, assim, que vêm de uma sucessão familiar, né? Eles sabem muito sobre plantar, colher. Acho que tem uma parte agronômica, assim, mais intrínseca, né? Nesses produtores, nessas fazendas. E eu queria saber de ti, qual que é o primeiro sinal, assim, que uma fazenda passa quando ela tá fazendo uma má gestão rural, no sentido ali administrativo, né, financeiro e etc. Como que você pode, para ajudar quem está assistindo a gente aqui também a identificar esse primeiro sintoma? É interessante, Andrei, que normalmente produtores rurais que eu atendo, eles mesmos já sabem, eles sentem um sinalzinho de ocupado, sabe? Eles começam a sentir uma dorzinha no estômago ali, mas eu acredito que um primeiro sinal é quando o produtor rural está perdido, quando ele está ali meio que de chofé da sua propriedade rural, quando ele está dando volta ali com a sua caminhonete, mas ele está um pouco perdido assim, sabe? Ele não se posicionou na questão da gestão, de ser um gestor, um líder, e é interessante que se ele não faz, alguém vai fazer. Produtor rural, se você não pega o seu papel de gestor, alguém vai pegar, ou senão vai ficar vazio, né? Então ele sente alguma coisa quando ele está um pouco perdido na questão do gerenciamento da rotina dele, quando as finanças estão pegando ele meio que, vão falar assim, entre aspas, de calça curta, e ele começa a ficar ansioso e a não dormir à noite. Eu penso que esses são os principais sinais mesmo, sabe? Eu queria que você falasse um pouco assim, como que você ensina as pessoas que você dá consultoria a principalmente separarem as contas? Porque eu imagino que tem esse desafio, né? Sim. Eu sou uma pessoa física que tem uma propriedade rural, eu planto, eu tenho meus gastos aqui onde eu tenho que comprar
coisa para poder fazer o preparo do solo, eu preciso comprar produto para aplicar, tem vários desafios ali, né? Mas ao mesmo tempo você tem os gastos diários como uma pessoa física. Como que você pode dar uma dica inicial para que esse produtor comece a separar e qual que é a importância que isso vai trazer na gestão dele? Isso é de suma importância. Então, algumas fazendas que eu entro, eu até sento com os produtores rurais e a gente abre novas contas para que ele possa retirar um prolabore, porque afinal de contas, o produtor rural que trabalha na fazenda dele, ele tem ali o seu prolabore, ele tem ali o seu salário, né, que ele vai fazer de acordo com o mercado, de acordo com as necessidades dele mesmo. E fica muito mais difícil apurar um custo de uma safra quando as questões individuais financeiras ali estão todas juntas e misturadas, sabe? Fica muito mais difícil. Primeira coisa, de fato, Andrei, num financeiro é separar a conta pessoa física de conta pessoa jurídica. Abra novas contas, abra para cada membro da sua família, para cada irmão que trabalha, que tem um prolabore, senta com todo mundo, vê o que é viável. Porque, gente, assim, olha, é o que eu sempre digo, acontece muito em propriedades rurais dos sócios serem familiares. Precisa conversar. Ou senão você vai tomar uma decisão seguinte, não quero ser sócia sua, não quero, porque nós temos as nossas decisões pessoais. E a gente precisa se posicionar nesse sentido. Porque dinheiro, ele não leva desaforo. Já que a gente falou dessa divisão de pessoa física com pessoa jurídica, e perguntar como você enxerga um papel de um software de gestão, por exemplo, o Aegro, fazendo diferença na vida desses produtores e dessas produtoras rurais? Andrei, fundamental. Eu não trabalho na minha consultoria sem a Aegro, porque ele é fácil de implantar, ele é simples, ele é muito visual, é um software que vem melhorando sempre. Precisamos de ter uma fonte única de informação, não dá para ficar com informações disseminadas na fazenda, cada qual em cada lugar, e cada profissional tendo uma parte da informação. A informação ela precisa ser precisa, até porque a informação ela precisa ser trabalhada para que a gente possa tomar decisões em cima de números, informações confiáveis. Então, quando a informação está em cada canto da fazenda, o produtor rural não consegue tomar decisões assertivas. E você está ali fazendo registro, mas não tá tendo histórico, não está indo para lugar nenhum, é melhor não fazer. A gente sabe que a gente está aí no período de planejamento da safra, né? E como que esse planejamento de compra, né? A gente está falando agora de comprar insumo, comprar várias coisas. Como que o produtor pode, acho que deixar alguma dica para eles, se planejar para essas compras que vão vir para a próxima safra 25-26? A gente sabe que a gente está com custos altos, né, com a questão do dólar, mas eu sempre digo assim, o produtor rural ele precisa procurar opções de fornecedores, ou clubes de compras, ou alguém que possa, algum parceiro, né, de uma revenda que possa comprar para ele de uma forma mais em conta, ou o caso de cooperativas ou mesmo cotações. É importante que agora o produtor rural ele se abra para novos fornecedores, desenvolvimento de novos fornecedores. Então é o momento também dele entender sua terra, fazer as análises de solo e verificar ali o ponto ótimo, o ponto de equilíbrio, até onde que eu posso ir com o meu orçamento da minha safra versus a produtividade. Então, é hora dele entender um ponto de equilíbrio de cada talhão ali. Porque também não adianta, Andrei, a gente aumentar demais as sacas por hectare, mas a gente aumentar o custo no mesmo volume, né? Porque o importante não é a questão do faturamento por hectare, mas sim da margem de lucro de cada hectare. Então, acho que a gente precisa agora o produtor rural começar a fazer mais conta, entendendo ali o ponto de equilíbrio e como que ele está em cada talhão, é fundamental. Excelente. E eu queria aproveitar que você está dando essas dicas aqui para os produtores e contasse um pouco desse lançamento que a gente teve aí no mês de agosto, do seu curso, né, da Fazenda ao Lucro, e explicasse um pouquinho para quem está assistindo a gente aqui no Conecta, como que eles podem adquirir e quais são os ganhos, né, de ter esse conhecimento já para essa safra de agora.
Falar para vocês que os ganhos são imensos, é um curso de fácil aplicabilidade, ele é um curso ágil, rápido, prático e ele integra momentos teóricos, até porque eu trabalhei 16 anos na educação, com cursos de pós-graduação e graduação mesmo de administração. Então ele intercala a teoria, mas muito rápida mesmo, que vai te dar um entendimento para maior aplicabilidade com momentos práticos, inclusive demonstrativos no próprio Aegro mesmo, Andrei. Então ele é um curso que vai para produtores rurais, para sucessores, herdeiros, para treinamentos de equipes, para agrônomos. O nosso país ele respira o agro e a gente precisa disseminar, levar esse conhecimento até vocês, que vai ajudar muito já para essa próxima safra. Por quê? O que a gente controla, pessoal, de dentro da porteira. São os números e informações para a gente tomar decisões assertivas, fazer nossos planejamentos, poder ter melhor lucratividade, maximizar a nossa rentabilidade e dormir, ter paz, sabe? Paz para poder viver e com prosperidade mesmo, que todo mundo merece isso, né? Acho que a gente precisa viver na abundância mesmo, ter um pouco mais de prosperidade. Para todo mundo que está assistindo aqui o nosso Conecta, você pode adquirir o curso. A gente está deixando aqui no comentário o link para acessar o curso da Margarete e fazer a compra para já começar a estudar. Importante dizer que quem acessa o curso tem direito a 30 dias de teste do Aegro para justamente poder fazer essas aulas práticas junto com a Margarete e poder acessar de maneira prática esse conhecimento sobre gestão rural. Margarete, muito obrigado por esse nosso papo. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Então, deixa um recado final para quem está assistindo a gente aqui no Conecta. Produtores, vocês não estão sozinhos. A gente tem a solução aqui para você adquirir o conhecimento e já implantar agora nessa safra já. É isso que a gente deseja para você, prosperidade, cabeça tranquila, uma reserva boa de emergência e todo o sucesso do mundo nessa safra 25 e 26. A gestão da sua fazenda guarda as informações mais valiosas do seu negócio: dados financeiros, estratégias de safra e informações de estoque. E assim como você não entrega a chave do seu escritório ou do seu cofre para qualquer pessoa, o acesso a esses dados também precisa ser controlado. Para resolver essa necessidade, desenvolvemos uma das funcionalidades mais pedidas pelos nossos clientes: o perfil personalizado. O objetivo do perfil personalizado é oferecer segurança, controle e tranquilidade na gestão das equipes no Aegro. Nós entendemos que cada fazenda tem as suas particularidades, como as diferentes culturas que planta ou a forma como gerencia os custos da operação. Com essa funcionalidade, você pode criar permissões adaptadas para a sua realidade, garantindo que cada membro da equipe tenha acesso apenas ao que é necessário para a sua função. Até hoje, o Aegro oferecia perfis padrões, como operacional ou financeiro. Agora, estamos entregando uma flexibilidade muito maior. Com a nova funcionalidade, o gestor pode criar perfis do zero ou duplicar um perfil existente e ajustar as permissões como quiser. Para cada funcionalidade do sistema, desde contas bancárias até o catálogo de produtos, será possível definir 4 níveis de acesso: visualizar, criar, editar e excluir. Isso resolve casos comuns para o dia a dia da fazenda. Por exemplo, você pode criar um perfil consultor que apenas visualiza os relatórios sem poder alterar os dados. É possível criar um perfil estoquista que permite ao funcionário ver as quantidades de insumos, mas oculta os valores financeiros. Ou ainda, um perfil que proíbe a criação de novos produtos no catálogo, mantendo o padrão da fazenda. O perfil personalizado é a ferramenta para o produtor que está crescendo, que está preparando a sucessão ou que busca um nível maior de organização e governança. É a estrutura que a sua empresa rural precisa para escalar com segurança e eficiência. Uma das principais razões da Aegro existir é para transformar dados em decisões estratégicas. Mas ao longo da nossa jornada, entendemos que muitos produtores enfrentam 3 grandes desafios para alcançar esse objetivo. O primeiro é a falta de tempo ou de uma pessoa dedicada para fazer os lançamentos. O segundo é a dificuldade em criar processos e uma rotina organizada para a coleta de informações. E o terceiro são dados desorganizados e a falta de confiança nos números para tomar essas decisões. E para falar sobre esses serviços que criamos para resolver esses desafios, tenho o prazer de receber aqui a Ana Siqueira e a Júlia Castilhos, do time de serviços da Aegro. Meninas, sejam muito bem-vindas a mais um Aegro Connect. Vocês conversam com produtores rurais todos os dias. Com base na experiência de vocês, eu queria perguntar
Quais que são os principais gargalos que impedem um produtor rural de tirar o máximo de um software de gestão como o Aegro? Olá, Pedro. Um prazer estar aqui com você. Então, conforme a nossa rotina, o que a gente já vem vendo com os produtores, a gente percebe que eles têm a noção do quão importante é ter uma gestão, de ter uma centralização dos seus dados, mas eles acabam passando por alguns gargalos, né? E um dos principais gargalos que a gente percebe é a falta de tempo. O produtor rural, ele tem uma rotina muito estressante, muito corrida, ele precisa demandar aí de várias responsabilidades ao mesmo tempo e acaba deixando a parte de inserção dos dados no sistema de lado, né? Muitas vezes eles não têm uma pessoa específica para fazer esses lançamentos. E quando tem, é uma pessoa que muitas vezes não sabe muito bem o processo de como fazer esses lançamentos, aonde alocar os custos das melhores formas. A gente percebe que esse é um dos gargalos principais que acaba afetando a parte de, nós temos aqui a realidade da fazenda e como que a gente vai colocar isso dentro do Aegro, né? Como que a gente vai gerir da melhor forma. Sobre o desafio de falta de tempo e mão de obra para os lançamentos. Como que o especialista virtual atua no dia a dia para ser esse braço direito do produtor rural? Então, Pedro, ele atua justamente para tirar esse peso operacional do produtor, né? A gente conversa diariamente não só com o produtor, mas também com toda a equipe dele. A gente estabelece aí um processo de lançamento de dados com que a gente consiga ter esse contato mais fácil e mais aproximado da realidade da fazenda deles ali, né? Então, assim como o Aegro é um sistema de gestão que integra desde a lavoura até o escritório, nós, como especialistas virtuais, também fazemos os lançamentos desde os operacionais até aqueles lançamentos financeiros. Além desses lançamentos também, a gente tem a parte de orientar esses processos, então como que vai ser feito os lançamentos, alguma funcionalidade específica do Aegro a gente está auxiliando também, aonde vai ser alocado os custos. Ana, qual que é o primeiro impacto que um produtor sente quando ele contrata o nosso serviço? É apenas o alívio de não precisar mais digitar as coisas no Aegro ou o benefício já vai além? O impacto inicial, quando a gente faz a reunião inicial com ele, quando a gente começa a fazer a inserção dos dados no sistema, é que o produtor ele tem um alívio de que ele pode deitar a cabeça no travesseiro e pensar, tá tudo organizado. Eu tenho meus dados centralizados em um local de confiança, eu vou conseguir saber os meus custos mais claros. Então, isso a gente percebe com alívio assim imediato quando a gente começa a conversar com ele e começa a trabalhar junto, né? Após ali os primeiros meses, quando já tá tudo organizado dentro do Aegro, começa a aparecer a parte do valor maior, que é a parte que ele consegue tirar os relatórios financeiros, tirar os relatórios operacionais. Eles começam a ter uma noção certa de como estão sendo os custos da fazenda ali dentro, né? É a parte que a gente começa a transformar, de fato, o Aegro como um reflexo da realidade da fazenda. Qual que é o sinal que o desafio não é só mais a execução, não é só mais esse trabalho que vocês ajudam o produtor na inserção de dados, e ele passa a ser a falta de processos organizados e a dificuldade de transformar esses dados em lucro? Então, o consultor rural tem uma atuação muito em conjunto com a gente, né? Quando o cliente está com um especialista virtual e a gente está inserindo os dados no sistema, mas mesmo assim a gente percebe que os dados estão descentralizados, que tem algo que não está sendo coerente com a realidade deles, desde inconsistências de estoque, que é algo muito comum hoje em dia nas fazendas. A gente percebe ali que o produto está chegando, mas o produto não está saindo nas aplicações, ou o nome de produto está chegando e está incoerente com o que de fato eles estão aplicando na lavoura ali, sabe? A gente percebe que tem alguns gaps ali que não fazem muito sentido, até mesmo o custo de produção. Quando a gente vê que o custo de produção, por exemplo, de um talhão está ficando muito desproporcional a um outro talhão, tem alguma coisa que não está fluindo bem. E o que não está fluindo bem não é só a parte de lançamento de dados, e sim como esses dados estão sendo agregados, né? Muitas vezes na parte de operacional, de como está o fluxo de trabalho dentro da fazenda. Então é aí que a gente percebe, olha, acho que tem uma parte que está faltando, que é de processos, né? E é onde a gente vê a oportunidade de agregar com o CGR, que o CGR entra justamente para fazer um mapeamento geral da fazenda e ver onde estão esses gargalos principais na operação, para estabelecer processos, para estabelecer auditoria, para estabelecer aí todo um processo de trabalho com a gestão da propriedade ali, com o produtor e com a equipe. Um dos momentos mais estratégicos do nosso consultor de gestão rural é a transformação Aegro. Nesse momento é quando a nossa equipe realiza um diagnóstico de toda a operação e é construído um plano de ação, com sugestão dos processos, planos de conta e a metodologia da gestão. Júlia, conta pra gente como que isso é realizado na prática. Oi, Pedro, muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui. Então, na transformação Aegro, o consultor rural, ele mergulha de fato na rotina da fazenda. Então, ele vai entender todo o contexto do produtor e a partir disso ele vai fazer sugestões de melhorias, de processos, treinamentos. Então, é definido um plano de ação com as principais prioridades para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. O nosso CGR, ele oferece um modelo de atendimento presencial em importantes polos do agronegócio.
Mato Grosso e Goiás. Qual que é o diferencial de poder contar com um consultor fisicamente na fazenda ali? Olho no produtor, olho no olho da equipe, né? Mapeando essa estrutura e conversando com todo mundo no dia a dia para implementar esses novos processos que vocês mapearam lá atrás no diagnóstico. Bom, ter um consultor rural é como ter um guia, né? Que vai te acompanhar em todo o processo. Então, é interessante esse lado presencial do olho no olho, porque ele vai estar inserido na rotina de fato. E a partir disso, ele vai conseguir fazer um diagnóstico muito mais preciso e assertivo para esse produtor. Mas, além da consultoria presencial, nós também temos consultoria online. Então, apesar da distância, nós também conseguimos entregar um serviço de excelência para atender toda a nossa base de clientes. E eu sei que a gente trabalha de par, né? Uma vez que o produtor rural tem os dados organizados, né, com o auxílio, o suporte do nosso time de especialista virtual, como que o CGR pega essa estrutura de qualidade e aí sim leva a fazenda para um novo patamar? Bom, então é um trabalho em conjunto, como já foi dito anteriormente, né, entre o produtor, o especialista virtual que vai lançar os dados e o consultor rural que vai fazer a consultoria de fato. A partir do momento que esse serviço ele funciona, nós teremos dados com qualidade e dados reais. Então, a partir disso, teremos relatórios, teremos comparações de mercado e o produtor ele vai ter muito mais segurança para tomar as decisões dele. Vai poder fazer planejamento estratégico de safra. Então, basicamente, é transformar a informação em estratégia. Sobre trabalhos que deram certo, né? Nós temos um case de sucesso, que é da Fazenda Cabeceira do Piracanjuba. Inclusive, Paula, se você estiver assistindo, um abraço. Esse foi um case de sucesso, porque a Paula, ela é nossa cliente desde 2018, mas ela não conseguia utilizar muito bem o sistema. Então, ela tinha dados incompletos, ela não tinha uma visão muito clara do negócio. Além disso, a Paula ela tinha uma rotina bem corrida, porque ela é empreendedora, ela também estava em um processo de sucessão familiar, no qual ela estava assumindo a fazenda do pai, e aí ela estava com muita dificuldade. Então chegou o consultor rural, que auxiliou principalmente na parte financeira, com planos de contas, além disso, as outras funcionalidades do sistema que ela poderia estar utilizando. E com esse trabalho todo, a Paula conseguiu ter uma visão muito mais clara do negócio. Então, hoje em dia, ela entende exatamente aonde entra, aonde sai o dinheiro, e ela consegue ter esse planejamento, né? Tomar decisões com segurança. Então, a Paula mesmo disse, né, que o desejo dela é se tornar uma fazenda modelo. Então, foi um caso muito legal que a gente trabalhou e deu super certo. Muito incrível. A única coisa que nossos clientes gostam mais que o Aegro são boas histórias, né? Bons exemplos de outros produtores. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Voltem mais vezes. Muito obrigada, Pedro. Seja para garantir a execução ou para desenhar a estratégia, a Aegro tem o suporte necessário para cada momento da gestão do produtor. Quem está no campo sabe, a operação não pode parar. E para acompanhar esse ritmo, o produtor precisa de ferramentas que funcionem em qualquer lugar, mesmo sem internet. E esse é o papel do Aegro Campo, o nosso aplicativo focado na gestão agrícola e operacional. Com ele é possível planejar e registrar atividades, fazer o monitoramento de pragas, registrar colheita apenas tirando uma foto de um romaneio, registrar os abastecimentos e as manutenções de máquina. Tudo isso de forma offline, direto do seu celular. E agora, entendemos que era o momento de dar um passo importante para entregar mais agilidade e recursos em cada frente da sua gestão. Estamos demarcando de forma mais clara a função de cada um dos nossos aplicativos. O Aegro Campo será cada vez mais uma ferramenta operacional agrícola. E toda a gestão financeira e fiscal no celular passará a ser centralizada no Aegro Negócios. O que isso significa na prática? Que a partir de agora, no Aegro Negócios, você terá uma experiência financeira completa e simplificada para as tarefas do dia a dia, como consultar suas contas a pagar e receber, com filtros, por exemplo, por data, fornecedor ou situação de pagamento. Trazer rapidamente seu histórico de compra de um insumo enquanto negocia com o fornecedor. E realizar lançamentos de despesas de forma rápida, usando o aplicativo para lançar a despesa através de uma foto de um recibo, um boleto ou nota de serviço. O financeiro já está disponível no Aegro Negócios. O nosso objetivo é oferecer a ferramenta certa, no lugar certo, para cada necessidade da sua gestão. Agora, nós vamos falar sobre um assunto que sempre gera dúvidas, mas que é fundamental para a conformidade do produtor rural: os tributos. Todo mundo já ouviu falar no Fundo Rural.
mas nem sempre fica claro como e onde ele entra na nota fiscal. Para nos ajudar hoje com essas dúvidas, nós convidamos a Jéssica Juncker, do time de produtos da Aegro. Seja bem-vinda, Jéssica. Para a gente começar, explica para nós por que o Fundo Rural é uma obrigatoriedade do produtor rural. Muito obrigada, Pedro. É um prazer estar aqui. O Fundo Rural é uma obrigação do produtor rural porque ele é uma principal forma de contribuição para a previdência social no campo. Ele garante que o produtor e seus funcionários tenham acesso a benefícios como a aposentadoria, auxílio-doença. E a forma mais simples de fazer uma analogia e entender o Fundo Rural é associar com o INSS do trabalhador urbano. Essa contribuição ela tem duas formas de ser calculada. Ou sobre a receita bruta na comercialização da produção, que é a maneira mais conhecida, ou sobre a folha de pagamento, que funciona parecido com os outros setores. Em resumo, é um tributo que o produtor paga para financiar a própria seguridade social no campo. Muito legal, Jéssica. Para aqueles produtores que quiserem se aprofundar, a Aegro oferece materiais de apoio, como planilhas de cálculo ou artigos, para esses clientes poderem acessar diretamente na nossa plataforma, correto? Isso mesmo. Temos uma central de conhecimento para apoiar o produtor, com vários materiais educativos e até mesmo uma planilha gratuita para calcular o Fundo Rural, para o produtor entender qual a forma de cálculo será mais vantajosa para ele. E você pode acessar pelo link da descrição do vídeo. Um dos pontos mais importantes que eu peguei da tua explicação é que o produtor precisa fazer uma escolha em janeiro de cada ano, se ele vai contribuir sobre a receita bruta ou sobre a folha de pagamento. Quais são as principais vantagens e desvantagens de cada um dos modelos? É importante sempre colocar na ponta do lápis antes de decidir, com dados de anos anteriores e projeções do ano seguinte. Não é porque a propriedade tem poucos funcionários que automaticamente vale mais a pena contribuir pela folha de pagamento. A grande diferença está mesmo na forma de cálculo. Pela comercialização, a alíquota é de 1,5% para a pessoa física e 2,05% para a pessoa jurídica, aplicada diretamente sobre o valor das vendas. Já no modelo da folha de pagamento, a contribuição é de 23% sobre os salários, somada ainda de 0,2% do Senar sobre as vendas. Então, por isso, cada caso precisa ser analisado em números para entender o que realmente compensa. Importante falar que a escolha do modelo é feita anualmente e no mês de dezembro já se faz necessário estar com a opção definida. Considerando que ela é uma escolha anual e irrevogável, ela é uma decisão de alto risco. Fala um pouquinho para nós, assim, pela tua experiência, que tipo de produtor geralmente se beneficia mais de cada uma das opções? Com certeza é um risco, por isso precisa ser muito bem avaliado. No caso de comercialização como base, quanto maior o faturamento, maior também a contribuição. Já pela folha de pagamento, o valor não varia conforme as vendas, o que pode ser vantajoso em anos de safra recorde, por exemplo. Mas, por outro lado, exige uma estrutura formalizada de contratações, o que nem sempre é a realidade de muitos produtores. Então, vale lembrar que para escolher a folha, também é necessário que se tenha funcionários registrados. O Fundo Rural não é uma obrigação isolada, e a gente sabe que o leão está cada vez mais faminto. Como que o pagamento dele se conecta com outras obrigações, como o imposto de renda ou o livro caixa digital do produtor rural? Hoje no Aegro, o lançamento financeiro ele já está configurado para que o Fundo Rural seja automaticamente levado para o livro caixa do produtor. Isso é importante porque ele precisa aparecer como numerário em trânsito quando há retenção. Quer dizer, quando o comprador faz o pagamento e o valor recebido na nota fiscal vem a menor, justamente por conta dessa retenção. Já quando o próprio produtor paga, ele também vai para o livro caixa, mas na contrapartida vai contra o banco, de uma maneira automática também. Uma dúvida comum é como registrar o Fundo Rural na nota fiscal, já que não há um campo específico para ele. Qual que é a melhor prática para que essa informação conste no documento e traga segurança para a operação? Isso mesmo, não existe um campo específico para destacar o Fundo Rural, mas ele deve aparecer nos dados adicionais. Então, no Aegro, isso já pode ser configurado de forma automática,
o usuário não precisa se preocupar e ele faz um pré-cadastro no emitente, escolhendo a forma de cálculo, se é pela folha ou comercialização. E depois define na regra fiscal se a operação terá fundo rural ou não. Então, quando houver, o sistema já calcula e leva a informação direto para os dados adicionais, sem a necessidade de inserção ou ajuste manual, contendo inclusive a informação de legislação. Lembrando que as remessas não terão fundo rural. Ou seja, o produtor emite a nota normalmente e o Aegro garante que o fundo rural seja destacado da forma correta, sem necessidade de conferência manual, evitando esquecimentos e trazendo mais segurança fiscal. Jéssica, muito obrigado por mais uma participação no Aegro Conecta. Nos vemos no próximo. No campo, a gente sabe como uma dica boa de um colega produtor é valiosa. É assim que as melhores práticas se espalham e que todo o setor se fortalece. Pensando em incentivar essa troca, criamos o Indicação Premiada Aegro. A chance para você que já conhece os nossos produtos falarem como ele faz a diferença em negócios rurais e ainda ser recompensado por isso. É muito simples. Cada vez que você indicar o Aegro para um produtor rural, agrônomo ou gerente de fazenda e ele contratar o nosso sistema, você ganha pontos. Esses pontos que podem ser trocados por uma variedade de prêmios, como iPhones, coolers Sterling, Smart TVs, além de produtos exclusivos da Aegro, como jaqueta, kit chimarrão e kit tererê. E o melhor, com os 5 primeiros indicados, você já começa ganhando 500 pontos. Para cada produtor que contratar o Aegro, você recebe mais 1.000 pontos. E não é só você que ganha. A pessoa que você indicou também recebe descontos especiais para começar a gestão com o pé direito aí. E claro, levar o seu negócio para um próximo nível. Então não perca tempo e ajude outros produtores a transformarem a gestão de suas fazendas. Aponte a câmera para o QR Code que está aí na sua tela e comece a indicar agora mesmo. Apresentamos uma novidade para simplificar a rotina fiscal. Uma ferramenta que traz muito mais clareza e poder para a análise das suas vendas. O relatório de notas emitidas. Nós sabemos que para muitos produtores, especialmente aqueles com grande volume de notas ou uma diversidade de produtos, analisar o resultado dessas vendas pode ser um trabalho manual e demorado. Era preciso abrir nota por nota para consolidar as informações. Então, para resolver isso, criamos um relatório que exporta todas as notas fiscais emitidas no Aegro, detalhadas item a item. Com ele, você consegue responder perguntas importantes de forma rápida, como, por exemplo, qual foi o preço médio de venda de um determinado produto para um cliente específico, qual foi o total de soja que já entreguei para o armazém, ou até mesmo quantos quilos cada transportador movimentou esse mês. Com esse relatório, os dados das suas notas fiscais se transformam em inteligência para o seu negócio. É menos tempo gasto no operacional e mais tempo tomando decisões estratégicas com base em informações precisas. Chegamos agora ao grande destaque desta edição do Conecta. Estamos falando de uma reestruturação completa na forma como você organiza, analisa e entende os custos e as receitas da sua fazenda. Até hoje, o Aegro oferecia uma lista de categorias padrão, mas sabemos que as fazendas com operações mais complexas precisam de mais detalhes. Pensando nisso, estamos lançando uma nova estrutura de categorias financeiras, que já está acessível para os clientes do plano Premium e vai chegar para todos os clientes a partir de outubro. Para que um produtor tome decisões financeiras com segurança, ele precisa de clareza. E a base para essa clareza está nas novas categorias financeiras do Aegro. Diferente de um plano de contas contábil tradicional, o nosso sistema foca na organização das suas receitas e despesas, permitindo a geração de relatórios que mostram o desempenho real do seu negócio. Isso significa que você pode ter categorias principais, como despesas com pessoal, e dentro dela, subcategorias como ordenados, salários e comissões e encargos sociais. E o mais importante, as categorias principais somam automaticamente os valores das suas subcategorias. Isso permite uma análise em múltiplos níveis. Você pode ver o custo total com a sua equipe em um único lugar,
ou detalhar para ver o valor gasto especificamente com comissões, por exemplo. Mas a novidade não para na estrutura. Ela muda a forma como os lançamentos são feitos. A categoria agora está no item. Ao cadastrar um produto no seu catálogo, você já define a categoria financeira dele. E quando o time financeiro for lançar a nota de compra daquele produto, o Aegro preencherá a categoria automaticamente. Isso agiliza o trabalho e reduz erros de classificação. Assim, com o produto catalogado, não é mais necessário escolher a categoria no lançamento. Agora você tem múltiplos produtos, múltiplas categorias em um único lançamento. Acabou a necessidade de dividir uma nota fiscal em vários lançamentos. Você comprou diesel, fertilizante e EPI na mesma nota? Agora você faz um único lançamento no Aegro e cada produto é alocado corretamente em sua respectiva categoria de custo. E por fim, a forma de lançar receitas foi simplificada, ficando mais clara e permitindo a venda de produtos de múltiplas safras e múltiplos silos em um mesmo lançamento. Essa nova estrutura é mais do que uma atualização. É uma transformação na sua gestão. É a clareza necessária para tomar decisões estratégicas com base em dados concretos, como expandir a sua operação ou ajustar os custos de uma atividade para garantir a máxima rentabilidade. A nova estrutura de categorias é uma ferramenta poderosa que em breve estará disponível para todos os clientes. Mas para quem busca o máximo de controle, o Plano Premium libera todo o potencial dessa novidade. É com ele que você ativa o modo turbo da sua gestão. Os clientes Premium têm acesso à personalização de categorias. Eles podem editar, criar novas categorias e construir um plano totalmente adaptado à realidade da sua fazenda, sem nenhum limite. Outra vantagem do Plano Premium é o Aegro BI, o seu painel de controle que mostra os dados da fazenda com profundidade e clareza. Acompanhe mês a mês se o orçamento da sua safra está nos trilhos. Antecipe riscos de caixa e saiba exatamente onde o seu dinheiro pode render mais. Descubra a rentabilidade real de cada cultura e de cada talhão. Saiba exatamente qual máquina está custando mais e se a manutenção está valendo a pena. A personalização de categorias se conecta diretamente ao Aegro BI. Os seus relatórios e gráficos passam a refletir sua estrutura de custos personalizada, com um nível de detalhe incrível. O demonstrativo de resultado, a análise de caixa e o resultado das safras agora são apresentados exatamente da forma como você pensa o seu negócio. E o cliente do Plano Premium ainda tem acesso ao Compare Safras. Com ele, você compara os seus indicadores com o mercado real. Produtores de grãos como você, de várias regiões do Brasil. É a informação que o seu vizinho não quer que você saiba. Compare a sua produtividade, preço de venda, custo operacional e outras informações que vão acelerar a sua fazenda para outro nível de lucratividade. O serviço ainda inclui uma reunião com um especialista da Aegro para te ajudar a interpretar cada detalhe e traçar um plano de ação estratégico. Com seus custos categorizados de forma precisa, a comparação do seu desempenho com as fazendas mais lucrativas da sua região se torna ainda mais poderosa, mostrando exatamente onde estão as suas oportunidades de melhoria. O Plano Premium também inclui o acesso a integrações essenciais para a sua operação, como o livro caixa. Com ele, cada despesa e receita lançada no sistema é importada imediatamente para a ferramenta de livro caixa, permitindo que você gere o arquivo para a Receita Federal com apenas um clique, evitando a correria e riscos de multa. Além disso, você conta com a Aegro Imagens, nossa integração de imagens de satélite NDVI, que permite analisar o histórico da lavoura para um planejamento mais assertivo, identificar problemas como pragas e doenças com antecedência e aplicar insumos com precisão para reduzir os custos. O Plano Premium combina a base sólida das novas categorias com a inteligência do Aegro BI e a visão estratégica do Compare Safras. É o painel de controle completo para a fazenda do futuro. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Aegro Conecta. O nosso compromisso na Aegro é seguir ao seu lado, desenvolvendo as melhores ferramentas para que você possa focar no que faz melhor: produzir. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e seguir a Aegro nas redes sociais para ficar por dentro das nossas novidades. Seguimos juntos para construir um futuro mais forte para o agronegócio brasileiro. Desejamos que a safra que se inicia traga uma colheita de ótimos resultados e muita prosperidade para você e para sua família. Conte sempre com a Aegro e até a próxima!